Contra a verdadeira alegria, o verdadeiro amor, né? Como a gente está tanto falando no culto, o verdadeiro amor de Deus, você só vai encontrar na casa de oração. Mas vou pedir para os irmãos projetarem novamente o texto de 1 João 4,10, para a gente ler mais uma vez juntos e vamos meditar nesse texto e falar hoje sobre o amor de Cristo por nós. Esse tema que nós nunca devemos deixar de falar, né? Nunca devemos deixar de falar. Nós vamos ler juntos, tá certo? O tema e a divisa. No 3. Você sabe o quanto Deus te ama? Nisto está o amor. Não fomos nós, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez e que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que veio aqui. Em especial, Senhor, se houver alguém nessa noite que ainda não teve um encontro real com esse amor, que seja uma noite em que o Teu amor penetre no coração dessa pessoa. Ó Deus, as pessoas também que estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube, que o Teu amor também possa entrar através dessa mensagem na casa dessa pessoa, onde ela estiver, Senhor. Abençoa-nos, fala ao nosso coração. Por favor, Senhor, não permita que eu fale, mas que o Senhor fale, meu Pai. Fala aos nossos corações. Te pedimos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Falar sobre o amor de Deus, né? Eu acho que é um dos temas mais falados nas igrejas, porque de fato é um tema extremamente importante para a gente estar sempre levando para as pessoas. Levar o amor de Deus para as pessoas é primordial, primordial. Você já viu algum cristão, quando está evangelizando, que diz assim: Jesus te ama? Muitas vezes a gente também fala, né? Assim, né? Jesus te ama, ei, Jesus te ama. Mas essa palavra, essa frase, ela está tão usada, que se perdeu a dimensão da profundidade dessa frase. Quando a gente diz que Jesus te ama, muitas pessoas, eu já sei, eu já ouvi, você sabe o quanto Deus te ama? Eu já ouvi tanto isso, não é? E isso se vem por conta da falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque quando uma pessoa conhece a palavra de Deus, ela sabe a profundidade que tem essa frase. Ela reconhece a profundidade que ela tem, tá certo? Então nós hoje vamos falar um pouco sobre esse amor de Cristo por nós e compreender um pouco mais do quão foi sacrificial esse amor de Cristo por nós. Antes da gente entrar no Novo Testamento, em Cristo Jesus propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco que esse amor de Deus por nós, ele veio desde a criação do mundo. Então, muitas vezes a gente fala em Cristo, e devemos falar sempre do seu amor por nós, mas é bom lembrar que o amor de Deus, ele veio desde a criação, tá certo? Na criação do mundo, Deus cria o céu, cria a terra, cria o ser humano, e na queda do homem, lá no Jardim do Éden, Deus já providencia ali a sua primeira prova de amor.
quando Adão e Eva comem do fruto proibido, do fruto que não deveriam comer, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles fazem isso, Deus na hora já providencia ali um sacrifício. Ele sacrifica ali um animal produzindo roupas para que eles pudessem se vestir, uma vez que quando eles pecaram, eles abriram os olhos e perceberam que estavam sem roupa. E aí Deus fala, né? Quem foi que disse isso a vocês? Vendo Deus que Adão e Eva já estavam contaminados pelo pecado, desobedecendo assim a ordem de Deus, Deus não imputa a eles na hora, não lhes paga com a ira naquele momento, mas Deus lhes paga com amor. Deus sacrifica o animal, produz as roupas, os tira do jardim do Éden, para que eles não comam agora do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, eles iriam viver para sempre sendo pecadores, mas Deus ali lhes proporciona uma nova chance, uma nova caminhada. Deus não lhes condena. Deus não tinha razões para condenar eles? Tinha, porque eles tinham feito exatamente o contrário do que deveriam fazer. Deus tinha dito a eles que não comessem da árvore, mas eles comeram. Deus não faz isso. Deus já coloca em prática o seu amor pela humanidade ainda no jardim do Éden, no Gênesis, na criação. Durante toda a história do Antigo Testamento, nós vemos Deus sempre trazendo salvação, trazendo uma forma do homem se redimir, usando sempre de misericórdia. Em Gênesis 3,15 nós já vemos isso, Deus falando que iria providenciar um cordeiro, um filho, seu filho iria vir para salvar a humanidade. Nós vemos também o exemplo lá de Noé, no dilúvio, não é? Quando Deus fala que vai vir aquele dilúvio, mas Deus usa Noé providenciando uma arca, pregando ali a palavra para que o povo não se perdesse. Isso é amor ou não é amor? Deus providencia uma saída para a humanidade. No momento em que o povo de Israel está preso no Egito, Deus providencia ali Moisés, traz ele e providencia o libertador para libertar o povo, mesmo o povo muitas vezes praticando a mesma iniquidade do povo egípcio. Isso é amor ou não é amor? O povo de Israel, antes de ser cativo, antes de ser levado para a Babilônia, Deus vai e levanta profetas, fala do seu amor, mesmo assim o povo não obedece, o povo vai cativo para a Babilônia, mesmo assim Deus traz de volta para Jerusalém, Deus reergue o povo de Israel e Judá, e Deus ali continua dando uma nova trajetória para que o povo não erre mais. Isso é ou não é amor? Eu queria já aplicar essa introdução, né? Dizer que muitas vezes nós também erramos, mas Deus também usa de amor com a gente. Muitas vezes nós também erramos, nós cometemos falhas, mas o Senhor é misericordioso. Se Deus fosse nos tratar da forma como nós merecíamos, nós estaríamos perdidos, como nós cantamos, né? Nutre amor, nutre amor. Nós recebemos esse amor de Deus, porque nós não merecemos. Deus sempre, no começo da história, até hoje, Deus sempre manifesta o seu amor pelo seu povo. Inúmeras vezes no Antigo Testamento, incontáveis vezes isso aconteceu. Ao ver Deus que a humanidade sempre se inclinava para o pecado, que mesmo Deus amando o mundo, dando-lhes
sempre novas chances, mas o mundo sempre voltava para trás, sempre estava longe de Deus. Deus cumpre a promessa que Ele faz no livro de Gênesis. Deus manda a esse mundo o seu Filho unigênito, único Filho gerado. Você sabe o quanto Deus te ama? Além de dar tantas chances ao povo, Deus agora não mais manda que as pessoas sacrifiquem cordeiros, mas Ele mesmo entrega o seu cordeiro. Ele mesmo providencia o seu cordeiro, manda ele para esse mundo, para que ele pudesse ali salvar a humanidade dos seus pecados. Meus irmãos, com todo esse amor, mesmo assim a humanidade continuou seguindo os seus pecados, e Deus envia um justo para justificar toda a humanidade. E é falando do nosso Senhor, do justo Senhor Jesus Cristo, falando do Cordeiro de Deus, que nós, nessa noite, vamos falar de 7 provas de amor de Jesus para o seu povo. Nós vamos falar de 7, tem inúmeras, né? Não tem incontáveis, não tem como enumerar, mas nós vamos falar hoje, principalmente, de 7 provas de amor que Jesus Cristo fez por nós. Quando a gente fala Jesus te ama, a gente se esquece muitas vezes das provas desse amor. Então, nós vamos falar hoje dessas 7 e vamos manejar um pouco a Bíblia, tá certo? A primeira está lá em João capítulo 1, versículos 1 a 3. Por favor. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Um texto demais conhecido da gente, um texto que a gente conhece já decorado, né? No Evangelho de João. Mas a primeira grande prova de amor de Jesus pela nossa vida, de Deus pela nossa vida, foi essa. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, a primeira grande prova de amor de Jesus por nós foi um Deus, o Deus que era adorado por todos os anjos, o Deus que estava sentado no seu trono, o Deus que criou todo o universo, estrela por estrela, fio por fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça, Ele conhece um por um. O Deus, Criador de tudo, sustentador de tudo, Ele saiu, desceu do céu, se fez como homem e fez a sua encarnação humana. Ele se transformou, ele se diminuiu a si mesmo para se tornar como um semelhante a nós. Isso é uma grande prova de amor. Exemplo prático. Você pega a maior patente, por exemplo, no seu trabalho. Você acha que ele queria voltar tudinho para ser um simples funcionário? Muito provavelmente não. Isso se falando de coisa pequena, falando de um exemplo pequeno para a gente aqui. Agora imagine Deus. Se Deus fizesse isso aqui, ó, o mundo inteiro simplesmente deixava de existir.
ou melhor, nem precisava ele estralar os dedos, só com o poder da sua palavra, né, com a palavra que ele criou o mundo, se ele desse uma só palavra de novo, o mundo deixaria de existir. Nós deixaríamos de existir. A nossa vida está dependente dele. No momento que Jesus disser assim, acabou, para de respirar, coração, para de bater, acabou, meu irmão. Ele é Deus. Mas esse Deus, para nos salvar, enviou o seu próprio Filho, o seu Cordeiro, fez com que ele fosse semelhante a cada um de nós, fez com que ele passasse pelas tentações que nós passamos, mas em tudo ele não caiu em nenhuma, fez com que ele viesse, sentisse o que nós sentimos, fome, sede, dor, sentimentos, tudo o que nós sentimos, Jesus Cristo sentiu. Isso é uma prova de amor. Isso é uma grande prova de amor. É a primeira das 7. A segunda grande prova de amor de Jesus por nós está lá em Mateus capítulo 27. E nós vamos passar um tempo nesse texto, porque ele tem também as outras provas. Mateus capítulo 27. Versículos 27 e 28. Nós vamos ler esse texto até o versículo 31, porque nele nós vamos falar de todas as outras provas de amor de Cristo por nós, da segunda até a 7ª. Então nós vamos ler do 27 ao 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe nele com a cabeça. Davam-lhe com a cabeça nele. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Segunda prova de amor de Cristo por nós. Primeiro aqui a gente vai falar do açoite. Jesus não só veio do céu para nos salvar, mas ele foi açoitado, ele apanhou por nós. Quem aqui já levou uma pisa do seu pai e da sua mãe de cinto? Quem está rindo é porque levou. Mais ou menos, hein? Eu não, né? A Elizabeth disse que eu não, porque eu sou mimado, fui criado com vó. Foi só de sandália mesmo. E de vez em quando, olhe lá. Irmãos, dói muito. E quando pega a fivela? Oxe, rapaz, é brincadeira não. Eu estou falando de um cinto que a gente usa para segurar a calça. Não usa para não é feito para bater, né? Mas agora eu vou falar do que é feito para bater, do que era feito para bater na época de Jesus. O chicote romano. Só de pensar me dá calafrios. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, assistiu o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, né? É o filme que mais se aproxima ali do sofrimento de Jesus.
E ele mostra ali o chicote. O chicote romano, ele era feito de tiras de couro. Tiras de couro. E na sua ponta tinha pedaços de ferro, de chumbo ou de ossos. Podia ser ferro, podia ser chumbo e podia ser ossos. Agora o detalhe é que esses pedaços de ferramentas, eles tinham um formato ondulado, né? Mais ou menos assim, né? Como se fosse um gancho, né? E isso era proposital, porque quando ele pegava ali o condenado, a pessoa que estava sendo condenada àquela sentença, quando ele agarrava na carne, que ele puxava, a intenção era que arrancasse partes da carne da pessoa. Outro detalhe, a pessoa nunca apanhava uma só vez, nunca era só uma pancada, era cerca de 30, 40 vezes seguidas, consecutivas, a chegar ao ponto de muitas pessoas ficarem com as suas vértebras, com os seus ossos à amostra. Jesus passou por isso por nós. Viu qual é a diferença da gente dizer assim, Jesus te ama, mas a gente falar do que é esse amor? Alguém te ama desse jeito, a ponto de sofrer isso por você e por mim? O açoite, ele era feito no pretório. O pretório, deixa eu falar direitinho, pretório, não é outra palavra, pretório, acertei. O açoite era feito lá no pretório. Esse lugar, irmãos, era terrível, era um lugar que dava medo, porque todas as pessoas que eram condenadas, que eram levadas para lá, tinha tantas pessoas que passavam por isso, que as marcas de sangue nunca deixavam de ter, de tanto sofrimento que tinha naquele lugar. Jesus passou pelo pretório por nós. Ele sentiu a dor de ser chicoteado. Outro detalhe era que os soldados romanos, eles faziam isso até dilacerar a pele da pessoa. Ou, das duas uma, ou até dilacerar as costas, todas as costas, também pegava nas partes de lado, podia pegar no rosto, nos olhos, em qualquer lugar. Os soldados romanos faziam isso, ou para dilacerar, ou até a pessoa agonizar de dor. É muita agonia, irmãos. Se a gente está imaginando aqui, a gente já fica meio assim. Já pensou? A pessoa está lá naquele lugar? A pessoa está ali, com as mãos amarradas, lá na madeira, ajoelhado e apanhando pelos pecados da humanidade inteira. Aquele que nunca pecou. Se isso não é amor, o que mais é? Você sabe o quanto Deus te ama? Essa é a segunda prova de amor que Cristo provou a cada um de nós. A terceira também está nesse texto que nós lemos, tá certo? É a famosa coroa de espinhos que Jesus recebeu. Jesus recebeu uma coroa de espinhos, né? Muito conhecida por todos nós sabemos bem, lemos aqui no texto. Está no versículo 29 aqui, de Mateus 27, capítulo 27, versículo 29. Essa coroa de espinhos, ela era feita com ramos de espinhos, de espinheiros, feita com ramos de espinheiros, ou era feita com acácia, espinhos de acácia da Síria. Eles eram comuns lá na região, né? E, como eu já falei algumas vezes aqui,
Esses espinhos, eles mediam entre 4 a 12 centímetros. Então, para a gente ter uma noção melhor, a grande maioria dos espinhos que estavam na coroa de Jesus, eles tinham algo em torno do tamanho de um dedo indicador, mais ou menos. Detalhe, era cheio de espinhos, e o texto vai dizer que eles foram colocados forçosamente na testa de Jesus, fazendo com que esses espinhos penetrassem no crânio de Jesus, né? Em lugares mais sensíveis, eles entravam na cabeça, no couro, enfim, era um sofrimento terrível. Então, o que Jesus passou por nós foi algo muito, muito, muito amoroso, né? Ele passou por nós por isso, porque Ele nos amava muito, e nos ama muito. É por isso que Ele não tem prazer que ninguém se perca, porque nós fomos comprados com um alto preço, irmãos, com o preço do sangue do Filho de Deus. A quarta prova de amor que o Senhor Jesus Cristo provou por nós está um pouco mais na frente do texto, não é? Versículo de número 31 e 32. Onde diz: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. E ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz de Cristo. Essa quarta prova de amor aqui é a prova que Jesus carregou a cruz pesada por nós. Vamos recapitulando. Primeiro, Jesus encarnou como um ser humano, sendo Deus, ele veio como homem. Segundo, Jesus foi açoitado por nós. Terceiro, Jesus recebeu uma coroa de espinhos por nós. Quarto, Jesus carregou uma cruz pesada por nós, tão pesada que teve um momento que os soldados tiveram que tirar ali a cruz de Cristo e obrigaram o homem a carregar durante uma parte do caminho. Algumas curiosidades é que Jesus carregou uma parte, a parte horizontal da cruz, né? Segundo alguns historiadores da época, Jesus ele carregou a parte horizontal da cruz, tá certo? Que era chamada de platibum, se eu não estiver enganado. Eu vou dar uma olhada aqui daqui a pouco. Ele carregou essa parte horizontal porque ele era muito pesada para uma pessoa que estava condenada a carregar a cruz completa. Então ele carregou essa parte horizontal durante cerca de 500 a 600 metros, meio quilômetro, cerca de meio quilômetro, Jesus carregou aquela parte de cima da cruz. Agora, detalhe, não é só carregar o peso, mas aqui Jesus já estava agonizante. Aqui, nesse momento, ele já tinha perdido muito sangue. As suas costas já estavam todas dilaceradas. E aonde ia a cruz? Nas costas. Então a dor era ainda maior. Jesus já estava bem debilitado nesse momento. E aí carregou durante esse trajeto. Outro detalhe é que esse trajeto é fora o trajeto que o cireneu carregou.
tá? Isso aqui foi o que Jesus carregou historicamente, de fato. O que o homem carregou, o que Simão carregou foi outra parte ainda do trajeto, certo? Outra curiosidade ainda sobre Jesus levar a cruz é que, além dessa distância e da situação corporal que ele estava, o peso que ele estava carregando era algo em torno de 22 a 35 quilos. É maneiro, pastor, 22 quilos nas costas, é pouquinho. É maneiro quando a gente está bom e mesmo assim a gente carrega daqui para ali na frente, já está cansado. Agora imagine aqui algo em torno de 9 horas da manhã, quando Jesus foi crucificado, ficou até 3 horas da tarde, pendurado no madeiro, um sol de rachar. Aqui Jesus, ele carregou esses cerca de 22 a 35 quilos durante meio quilômetro, com o rosto, com a cabeça toda perfurada de espinhos, com as costas todas, a carne toda à mostra, extremamente sensível, né? Quando a gente leva um corte, a gente não suporta tocar naquela parte, um cortezinho qualquer. Agora imagine todas as costas à mostra, né? Você sabe o quanto Deus te ama? Pergunta forte, né? Quando a gente começa a se aprofundar, a gente vê que essa pergunta é muito forte. A quinta prova de amor de Jesus por nós é que, além de carregar, Cristo foi cravado na cruz. Além dele ter carregado ali, ele foi cravado naquela cruz. Suas roupas, suas vestes foram tiradas, não é? Ele foi colocado, primeiro, o soldado romano, ele pegava a mão direita, cravava lá, colocava o prego na mão. Você pode até ter visto isso no filme também, porque em grande parte da crucificação, a cruz era tão grande que a mão da pessoa não chegava lá. O que é que o soldado fazia? Ele quebrava o braço da pessoa, forçava, chegava a quebrar aqui o ombro, o cotovelo, enfim, para que conseguisse alcançar no lugar certo, que o prego penetrasse nas mãos de Jesus. Então, mãos, pulsos, eles eram cravados, primeiro à direita, depois à esquerda. Isso, quando o soldado fazia isso, a pessoa ainda não estava presa na cruz, ela estava no chão. Então, eles faziam isso com a pessoa no chão, amarravam ali, porque em grande parte os condenados, eles caíam. O prego, ele não conseguia segurar a pessoa. Então, além de cravar, tinha pessoas que se cravavam aqui na mão, e o que é que acontecia? Com o peso do corpo, o prego rasgava a mão da pessoa. E a pessoa ficava pendurada assim, ó. E aí o prego dos pés era mais forte, sustentava, e os joelhos do condenado quebrava. E a pessoa ficava pendurada, agonizando. Isso eram casos que aconteciam muito na época da crucificação. Se só de pregar essa mensagem, os irmãos estão fazendo essa cara para mim, você já imaginou se a gente estivesse lá na hora vendo aquilo? Mais uma vez, você sabe o quanto Deus te ama? Você sabe o quanto Jesus te ama? Não foi o caso que aconteceu com Jesus, né? Ele não caiu.
não quebrou nenhum osso para que se cumprisse a profecia do Antigo Testamento. Mas, em tudo, Jesus Cristo sofreu sofrimentos inigualáveis por nós. Detalhe, esse sofrimento que Jesus passou foi pelos nossos pecados. Será que pecado é brincadeira, irmão? Pecado é coisa séria. Foi por causa do pecado que o Filho de Deus teve que sofrer isso. Porque se a humanidade não tivesse caído no pecado, nada disso deveria ter acontecido. Os pés ficavam fixados na madeira, de forma que os joelhos eles permanecessem inclinados. Então, quando Jesus foi crucificado, os pés deles ficavam mais ou menos assim, inclinados. Por quê? Porque se ele não conseguisse ter um apoio embaixo, o peso todo do corpo ficava apenas sendo sustentado pelas mãos, e aí quebraria as mãos, os braços, e a pessoa caía lá no chão. Então era um sofrimento muito grande, porque os romanos eles queriam que as pessoas que fossem crucificadas, elas sofressem o máximo possível. Era o prazer do povo romano, era ver as pessoas sofrendo. Cristo sofreu muito, irmãos, por nós. Muito, muito, muito. A sexta comprovação do amor de Jesus por nós, foram fatos que ele sofreu enquanto ele estava preso na cruz. Ele foi cravado, sofreu no momento que ele foi colocado lá, mas durante o tempo que ele ficou na cruz, ele sofreu muito. A história vai dizer que cerca de 9 da manhã até 3 da tarde. Só que isso era algo muito incomum. Geralmente as pessoas que eram crucificadas, tinha gente que passava 3 dias para morrer. Você já imaginou a pessoa passar 3 dias preso ali? Jesus, ele foi rápido, né, a sua morte, e tudo indica que, claro, primeiramente Deus, era plano de Deus, para que no terceiro dia ele ressuscitasse, e esse terceiro dia fosse exatamente no domingo, tá certo? Mas também por conta do sofrimento que ele passou com os soldados romanos. Isso acelerou demais a perca de sangue e tudo isso. Mas enquanto ele estava na cruz, Jesus passou sede. Ele teve sede. E no momento que ele estava com sede, os soldados deram água para ele. Deram o que para ele? Oi? Vinagre. Deram vinagre para ele. Jesus sofreu quando ele estava cravado lá na cruz, sol, o calor escaldante daquela região desértica era terrível, ele sofreu. Dores internas diversas, incontáveis. Perda contínua de sangue, muito sangue sendo perdido. Uma morte lenta e dolorosa. Também, os estudiosos dizem que Jesus chegou a ter paralisação da circulação sanguínea. Porque o sangue verteu, né? Paralisou também o sangue. Essa é a sexta grande prova de amor. Jesus merece a sua vida ou não? Mais uma vez, se tiver alguém aqui que ainda não teve encontro com esse Jesus, Jesus comprou a sua vida, ele pagou ela na cruz, ele não quer que você viva longe dele, não. E nenhum amigo seu vai fazer o que Jesus fez por você. Nem o melhor amigo, né? Ele não vai fazer isso. Pense num preço alto. Foi pago. Muito alto.
muito alto. A sétima e última prova de amor de Jesus por nós foi simplesmente o fato dele morrer. O fato dele morrer, dele entregar a sua vida mesmo, dele suspirar: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Concluí a minha missão, me entreguei, para que todo aquele que crê em mim tenha vida eterna. Jesus permaneceu cerca de 6 horas pendurado, entre 9 da manhã a 3 da tarde. Isto é muito espantoso, porque, como a gente tinha falado, é um indício de que ele foi torturado de uma forma além do normal pelos soldados. E depois de morto, os soldados ainda perfuraram o seu lado, o lado de Jesus, com uma lança, comprovando que ele de fato morreu. Então não é um conto. Os judeus querem dizer que a morte e ressurreição de Jesus foi forjado, foi uma mentira, de que Jesus não morreu na cruz por causa desse pouco tempo que ele passou lá, porque geralmente as pessoas passavam até 3 dias, mas o fato dos soldados terem lhe perfurado, o fato dele ter sido sepultado, tudo isso comprova de que Jesus, sim, ele morreu na cruz. Morreu no sentido humano, não no sentido divino, porque um Deus nunca morre. A humanidade de Jesus ali morreu, mas a divindade de Jesus ali estava muito mais viva do que nunca, tanto que no 3º dia ele ressuscitou. Então, a lança que os soldados perfuraram ele comprovou que de fato a morte de Jesus não foi forjada, não teve nada de mentira. Jesus, sim, ele se entregou por nós. Esse foi a sétima prova do amor de Jesus. Quem teria coragem de morrer por você? Quem teria coragem de morrer por você? Depois de ter falado de todo esse sofrimento, de todas essas provas, eu acho que já dá para a gente agora, quando a gente falar assim, Jesus te ama, a gente já vai falar de outro jeito, A gente já dá para falar com uma convicção ainda maior. Eu enfatizei muito o sofrimento de Cristo, mas a maior de todas as provas de que Jesus nos ama foi a sua ressurreição, sem sombra de dúvida. Porque se Jesus tivesse apenas morrido naquela cruz, mas não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança nenhuma. Nós não teríamos esperança nenhuma de vida eterna, de salvação, de mudança de vida. Então Cristo comprovou o seu amor conosco, e hoje ele diz: eu quero sua vida para mim. Eu comprei um alto preço. Mesmo Jesus tendo pago o preço, ele não nos força a segui-lo. Isso é o que é o mais, isso é o que mais me deixa admirado. Porque se Jesus quisesse, ele faria o seguinte: olha, eu morri, pronto, todos vão ser meus, eu quero todos. Mas ele não faz isso. Ele, através do seu evangelho, que é pregado, através da palavra de Deus, ele não força ninguém a nada. Ele não força ninguém a nada. Ele simplesmente se entregou, e esse evangelho agora tem o poder suficiente de salvar todo aquele que nele crê. Se você crê nisso,
que Jesus passou por mim e por você, se você se entrega para Ele, se você vive para Ele, você tomou a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão da sua vida. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, nós não amamos a Deus primeiro, foi Deus quem nos amou. Nós só amamos a Cristo porque Ele se entregou por nós, porque Ele, desde a criação, nos amou, insistiu, nunca desistiu, e mesmo vendo a humanidade morta nos seus pecados, mesmo assim, Ele envia Jesus. Ele sofre, Ele apanha, Ele é tentado, chega a ser tentado pelo próprio diabo, mas Ele não desiste de completar a sua missão. E Ele completa a sua missão por nós. Ele completa a sua missão para nos salvar. Recapitulando, primeira grande prova do amor de Jesus por nós, a sua encarnação. Essa é a primeira grande prova que nós abordamos aqui, é claro, né? Existem inúmeras. Segunda, Jesus foi açoitado por nós. Grande prova de amor. Terceira, Ele recebeu uma coroa de espinhos por causa dos nossos pecados. Quarta, Jesus carregou a cruz pesada por nós. Quinta, além de carregar a cruz, Cristo ele foi cravado na própria cruz. Sexta, Jesus sofreu enquanto estava pregado na cruz. Sede, dor, calor, perca de sangue. Sétima, Jesus entregou a sua própria vida. Ele não só sofreu, mas Ele entregou a própria vida, morrendo por nós. E oitava, Ele ressuscitou por nós, para nos salvar. Esse Jesus que teve suas mãos furadas pelos pregos, que teve o seu rosto, a sua cabeça toda perfurada de espinhos, que teve os pés cravados também, as costas definhadas de pancadas. Este Jesus está hoje aqui. Só que Ele não está mais desse jeito. Ele não está mais ensanguentado. Porque muitas vezes a gente tende a imaginar que Jesus sempre vai ser daquele jeito, né? Todo caído, todo ensanguentado. Não. Ele já cumpriu essa missão. Este Jesus, Ele está agora, meus irmãos, glorificado. Ele está glorificado, Ele é glorificado. Ele está em toda a sua glória, o seu Espírito está aqui. Ele é onipresente em todas as milhões de igrejas do planeta que estão cultuando a Ele. Ele está em todas elas agora ao mesmo tempo. E vai haver o dia em que Ele irá descer do céu para nos buscar. Então este Jesus, Ele provou, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele nos ama. E Ele nos ama como ninguém nunca amou e como ninguém nunca amará. Ele nos ama com amor sacrificial, com amor ágape. Eu gostaria de convidar a irmã Claudete para a gente louvar
o hino 46 do cantor cristão. Irmão de Jair também, 46 do cantor cristão. Nós vamos nos lembrar do quanto pecadores nós somos e do quanto que Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. É o 46, né? Isso eu não estou enganado não, né? Tá certo, né? Eu tenho uma mania de confundir às vezes. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse tão grande amor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Fecha teus olhos, vamos orar. Santo Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor se entregou por nós. E agora a nossa vida nós queremos te consagrar. O nosso viver, o nosso andar, o nosso agir, tudo, Senhor, nós queremos te consagrar, é teu. Toma conta da nossa vida, Senhor. Não permita que nós possamos desanimar na fé, nem desistir do teu caminho. O teu sacrifício nos lavou, nos purificou. Nós não devemos nada para o inimigo. O Senhor pagou todo o preço de cada pecado por nós. Abençoa, Pai, nossas vidas. Nos dá uma noite maravilhosa em Cristo Jesus. Amém. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, seja sobre a sua família, sobre a sua casa, seja sobre toda a face da terra. Que a graça de Jesus repouse sobre Jardim Maranguape. Que Deus nos use como canal de bênçãos para levar esse evangelho a toda criatura. Em Cristo Jesus. Amém. Igreja, que Jesus te abençoe. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Nós apenas vamos dar alguns avisos da semana. Terça-feira a gente vai ter as escolas de missões, né, aqui no templo. Deus permitir, de 7 horas da noite. Quarta-feira a gente tem culto de oração. Venha também para o culto de oração. Irmãos, nós estamos sentindo falta de alguns irmãos no culto de oração. Venha para o culto de oração. Tá certo? A gente vê uma boa quantidade de pessoas na terça, mas também queremos essa mesma quantidade na quarta-feira.
Quinta-feira tem um momento missionário, né, por missões mundiais, no grupo do WhatsApp da igreja. Sexta-feira nós temos o discipulado, está sendo na casa da irmã Silvinha. Ainda tem alguns ajustes para fazer o discipulado, tem outros irmãos também que a gente precisa se ajustar para fazer com eles, e a gente está vendo essa questão. Sábado nós provavelmente teremos culto evangelístico. Sexta-feira, bem lembrado, irmã. Culto de gratidão, na casa da irmã Fátima, lá na rua 112. Não é? Ela agradece a Deus pela sua recuperação, não é? Que foi, graças a Deus, tudo bem a recuperação da irmã Fátima. Então, sexta-feira, 7 horas da noite, vamos lá na 112. E aí o discipulado a gente não vai ter essa semana, a gente vai para lá, para o culto de ações de graças, certo? Irmãos, aviso importante: sábado começa o curso do projeto Haja Luz, né? Em nome de Jesus. Sábado, se Deus quiser, Douglas falou, ainda temos 2 ou 3 vagas. Se mais alguém quiser participar desse curso maravilhoso, né? Venha sábado. O Douglas até colocou os materiais, né? Que é caderno, né? Lápis, caneta. Quem for, entre em contato com o irmão Douglas, que ele vai dar todas as coordenadas. Douglas, que Deus te abençoe, Douglas. Que Deus te use poderosamente, meu irmão. Essa ideia veio do coração de Deus. Veio do coração de Deus. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas através desse curso. Em nome de Jesus. Então, sábado, de 1h da tarde, aqui no templo. Assembleia da União Feminina, a MCM vai estar participando, vai ser no sábado de tarde, 9 horas da manhã, né? O dia todo, Vai ser onde? No seminário, né? Pronto. A MCM vai passar o dia lá, vai ser muito importante, né? As mulheres da nossa igreja que puderem ir, vão, e vai ser muito importante. Nunca é demais lembrar que nós devemos orar por todas as atividades da igreja, não é verdade? E um pedido especial que ore pelo projeto Haja Luz. O irmão Douglas sempre lembra, ore pelo projeto. Culto matutino, sábado de manhã, bem cedinho, 6 da manhã. Muitos avisos, né? Mas ficou gravado aí na internet. Irmãos, faça uma oração silenciosa. Se despeça do seu irmão na paz de Deus. Eu vou lá para frente que eu quero cumprimentar os irmãos no final, na saída.